Opa, galera, aqui é Ricardo Corsini, eu sou administrador da página Corsini Engenharia no Instagram e nós vamos, através dessa palestra e devido ao grande número de dúvidas que tem aparecido no nosso Instagram a respeito desse tema, dia após dia mandam muitas perguntas a respeito de rótulas. Corsini, o que é uma rótula, o que é o engaste, porque na faculdade, nas universidades de engenharia, a gente não vê isso profundamente. Então acaba ficando uma coisa muito teórica que quando vamos aplicar na prática um projeto de estruturas, isso não é bem definido. Então nós resolvemos fazer nessa palestra uma introdução, tá? Porque esse é um longo assunto que envolve a norma, a NBR 6118/2014. E nós não vamos nos aprofundar tanto por conta do tempo, mas é uma introdução ao assunto e eu vou mostrar alguns casos de vinculações de vigas principalmente, que é onde os alunos mais têm dúvida, como essa vinculação se dá na prática, no detalhamento de estruturas e na obra, tá? Onde vão ficar as armaduras, o aço da viga, em qual posição ele vai ficar, de acordo com o vínculo que é calculado, tá? Então nós vamos nessa palestra falar sobre isso. Eu queria mostrar para vocês que nessa palestra nós vamos utilizar alguns arquivos, tá? E que nós vamos disponibilizar também gratuitamente. Você pode entrar aqui no site da Corsini Engenharia, www.corsineengenharia.com.br. Nesse site você encontra, tá aí na sua tela, você vai aqui em Downloads. Se não for cadastrado, faz seu cadastro aqui, porque o site exige o cadastro antes. Mas é gratuito, tá? E bota aqui entrar. E aqui vão aparecer os arquivos que tem disponível para download. E você vai baixar, vai estar aqui o arquivo dessa palestra. Você pode entrar aqui e baixar. Aqui também tem... Você pode... tem a curiosidade de ver como são estruturas na prática, na realidade. Estruturas que foram construídas, a maioria aqui do Sketchfab. Aqui eu coloco algumas das nossas estruturas, tá? Residências, prédios comerciais. E você pode aqui abrir e dar uma olhada nas estruturas, rodar, ver onde ficaram os pilares, vigas, ver o sistema estrutural utilizado, laje treliçada, tá? Isso aqui é um material bem legal que nós disponibilizamos para você também. E o Instagram da Corsini Engenharia tá aqui. Siga também nosso Instagram, que diariamente nós estamos postando sobre esses temas, mais focado na prática. E nós queremos começar a falar desse tema tratando de um assunto um tanto delicado, que está diretamente ligado a ele, que são os manipuladores de software, né? Muitas vezes na universidade a gente encontra alunos que acabam de se formar e compram um programa. Aparece uma promoção do programa, ele acaba comprando o programa e começa a projetar estruturas, porque aprendeu a mexer no programa. Ele faz um curso do programa que ensina ele a mexer, a como colocar um pilar, como colocar uma viga. E isso de certa forma é um problema, porque acaba formando manipuladores de programa. Isso não pode acontecer. Aquelas pessoas que... Essa frase que eu coloquei na tela é muito comum escutar. Eu já escutei bastante. Eu sei lançar a estrutura no programa muito bem. Fiz um curso ótimo do software. Mas não sei conceber a estrutura. Ou seja, eu sei colocar um pilar no programa, sei adicionar uma laje, mas eu não sei onde colocar o pilar. Onde colocar a viga. Tá? Onde colocar uma laje, qual vinculação utilizar. Então, isso é um problema, porque muitas vezes pode ser um projeto ruim, caro ou errado, tá? Um projeto perigoso, que pode chegar a dar muitos problemas na obra. Então, não adianta ter um programa, ou então fazer um curso de um programa, mas não saber a engenharia por trás daquilo. Isso é muito complicado, tá? Eu já vi muitos casos assim, e que isso costuma dar problema, na obra principalmente.
Não adianta eu detalhar um pilar ou detalhar uma viga e não saber para que serve uma armadura que tem dentro da viga. Saber para que ela está ali e como ela está funcionando. O mestre de obra, vez por outra, pergunta: para que essa armadura aqui? Para que esse ferro? O mestre de obra fala assim. E você vai ficar: eu não sei. Como você detalhou uma armadura dentro de uma viga e não sabe para que ela funciona? Então isso é um grande problema, tá? A gente tem que buscar evitar esse extremo de ser manipuladores de programa, de ser apenas um cara que mexe em botões e faz um projeto surgir. Mas nós precisamos nos tornar engenheiros que comandam o programa, tá? Não que são comandados pelo programa. Nós não devemos aprender estruturas com o programa, mas ensinar ele a fazer. Então, uma concepção estrutural de um edifício, de uma residência, ela não é somente determinar a posição de vigas, posição de pilares, posição de laje, onde eu vou colocar meus pilares da melhor forma possível, pré-dimensionar essas peças, porque na verdade uma concepção estrutural você chuta. A dimensão de uma viga ou a dimensão de um pilar é um chute. Os engenheiros não gostam de falar isso, eles gostam de falar em estimar, porque é uma palavra mais bonita, mas na verdade é um chute direcionado que o engenheiro calculista dá, e que isso com a prática vem melhor. Então todo mundo já está cansado de saber que numa concepção estrutural isso acontece. Determinar a posição de pilares, vigas, lajes, qual tipo de fundação usar, qual laje utilizar no meu projeto. Mas tem uma coisa que as pessoas esquecem, geralmente, de falar, que está dentro da concepção estrutural. São as vinculações, tá? Que é o tema dessa palestra. As vinculações fazem parte da concepção estrutural. Como que eu vou transmitir as cargas da minha cobertura para as minhas fundações? Passando pelas lajes, depois para as vigas, depois para os pilares e finalmente para as fundações, que transmite para o solo. Todas essas transmissões de esforço, nós temos que definir vinculações, como que elas vão passar de um lugar para o outro, tá? De qual forma. E essa vinculação, ela impacta diretamente no bom projeto estrutural. O bom projeto estrutural que eu falo é economia e segurança, tá? E estética. São os três pilares da boa concepção estrutural: economia, segurança e estética. E a boa definição de vinculações vai dar a economia de uma obra, vai dar a estética de uma obra e vai dar a segurança de uma obra. Então isso também está ligado ao projeto estrutural. A definição de vinculações, como meus esforços vão ser transmitidos nas peças que eu utilizar no meu projeto estrutural, tá? Então, dependendo de como eu fizer isso, o projeto vai ser mais barato para executar ou vai ser mais caro. Então isso é muito importante. Pessoal, sobre as vinculações, muitas vezes na universidade, a gente, como eu havia falado no início, a gente tem uma percepção um tanto, não é errada, mas superficial do que são vinculações. Por quê? Não é culpa dos professores, tá? Não é culpa das universidades, mas isso acaba acontecendo porque a universidade é um campo acadêmico. Muitas vezes isso não é levado para a prática. Então, o falso entendimento que é ensinado nas universidades, que muitas vezes os alunos têm, não que é ensinado, mas a percepção que os alunos têm é que, ao se projetar uma estrutura, as vinculações já vêm para você prontas, tá? Aqui é um engaste, aqui é uma rótula. Que nem na faculdade, você pega um pórtico de análise, o professor desenha no quadro, seja um balanço, por exemplo, ele coloca o engaste aqui e coloca uma barrinha e manda você calcular o momento fletor, ou então o esforço cortante daquela barra e dimensionar a armadura. Só que na prática não tem ninguém para dar as vinculações para você. Você vai criar as vinculações. Então o calculista, ele não somente prevê os esforços na estrutura, mas ele conduz os esforços. Ou seja, você tem autonomia para dizer por onde os esforços vão caminhar na sua estrutura. Como ele vai passar de uma viga para um pilar, tá? Você vai dizer como isso vai acontecer. Claro que dentro dos princípios normativos. Lembre-se, eu estou usando uma linguagem aqui simples para introduzir você no assunto. Mas
o assunto é um pouco maior do que eu tenho tempo de abordar nesse vídeo. Então, lembre-se disso. E para isso, para fazermos boas vinculações, há algo que precisa ser anterior a isso, que é a sensibilidade estrutural. O que é a sensibilidade estrutural? A sensibilidade estrutural é o calculista ter a capacidade de ver uma estrutura na sua frente e entender como que ela está funcionando, sem nem calcular ela, tá? Você vai olhar para um diagrama, um diagrama hiperestático ou isostático, e vai simplesmente mentalizar como aquilo vai se deformar, como são o diagrama de momento fletor. Você vai olhar e já de imediato identificar, sem nem calcular a estrutura. Isso é ser sensível à estrutura, ou seja, entendê-la na sua profundidade. Passar na rua, olhar um prédio e imaginar como que ele está trabalhando, tá? Como que aquele prédio tá funcionando. Essa é uma capacidade que todo calculista tem que desenvolver. Isso vem com o tempo, com a prática. A questão das vinculações tem a ver com isso. Ser sensível a uma estrutura é também saber colocar vinculações nessa estrutura, tá? Você vai saber colocar vinculações nos locais certos, de acordo com a prática. Você vai saber colocar vinculações na sua estrutura, de acordo com a sua sensibilidade que você tem dela. Ou seja, você vai identificar, nossa, bem aqui na estrutura eu vou ter um esforço muito grande. Eu preciso colocar um vínculo aqui tal que suporte esse esforço. Ou então, aqui é um balanço, logo eu não vou poder rotular essa ligação, porque senão vai ficar hipostática a minha estrutura. Tá? Isso é uma sensibilidade que todo calculista vai desenvolver. E as vinculações sem sensibilidade estrutural são colocadas em locais ruins. Vinculações em locais ruins geram projetos caros ou inseguros. Tá? Fixe isso. Vinculações ruins adotadas em projeto estrutural de concreto armado podem trazer um projeto caríssimo, até inviável, tá? Com muita armadura, desnecessariamente, em muitos pontos, e inseguro, muitas vezes. E os princípios que eu estou ensinando aqui nesse vídeo, que eu vou ensinar, são macetes práticos. Eles não são leis. Eu vou ensinar aqui como aplicar uma vinculação numa estrutura, alguns casos, lógico que não vai dar para abordar todos, mas não vou dizer que outro modo está errado, tá? Calculistas diferem nesse ponto, há embates sobre isso, e eu vou falar aqui o meu ponto de vista, de acordo com a minha prática, sobre vinculações, e que eu já fiz muitos testes, já projetei muitas estruturas que funcionam bem desse jeito. Estruturas que têm esforços melhores distribuídos, claro que dentro dos parâmetros normativos, e deixam estruturas mais baratas, mais seguras, tá? Então não tome isso aqui como uma lei normativa. Algumas coisas que eu estou falando, mas como sugestões e dicas. A sensibilidade estrutural, certa vez eu estava assistindo uma palestra do Schuch, o autor desse livro aqui. O Schuch estava na palestra comentando um episódio que ele estava com a esposa dele. A esposa dele, ele fazendo um projeto estrutural, e a esposa dele chegou para ele e falou assim: Schuch, por que você batalha tanto para que uma estrutura fique barata se não é você que vai pagar por ela, pagar pela execução? Eu não me lembro ao certo o que ele respondeu para ela, mas o que eu queria dizer é que esse é o papel do engenheiro calculista, é deixar uma estrutura barata, tá? Barata e segura. Esse é nosso papel. Eu não lembro muito bem o que o Schuch falou para a esposa dele, mas foi algo nesse sentido. Esse é nosso papel do calculista, é deixar estruturas baratas e seguras. Esse deve ser um princípio nosso a calcular qualquer projeto. Nós, então, precisamos sentir os esforços na estrutura escorrendo de um lado para o outro. Você enxerga a estrutura e vê os esforços passando de uma peça para outra, passeando numa viga, voltando, ficando numa armadura, descendo para um pilar. Isso tudo tem que ser visualizado na mente do calculista. Isso chama sensibilidade estrutural, é ser íntimo da estrutura. Um outro calculista que eu gosto muito, que eu já assisti algumas palestras dele também, ele cita que certa vez ele chamou uma estrutura dele da amante dele. Isso parece ser um exagero, né? Mas é mais ou menos isso.
a estrutura, a intimidade com a estrutura deve ser muito profunda, tá? Você deve enxergar todos os esforços na estrutura de tal forma que nenhum fuja do seu controle. Isso é ser sensível à estrutura, de tal ponto que você olhe para uma estrutura e veja, olha, bem aqui essa estrutura vai fissurar, tá? Nos limites normativos, ela vai fissurar porque eu quero que isso aconteça. Eu vou te explicar já já o porquê disso. Então, afinal, rótulas, engastes, nó semirrígido, do que se trata? Outro conceito que nós pretendemos desmistificar da universidade não é um conceito errado, repito, é um conceito raso, muito teórico, que é esse que está na sua tela de vermelho. Muitas vezes os professores perguntam, o que é uma rótula? Todo mundo de imediato responde, é o local onde o momento fletor é zero. Tá, mas isso acaba sendo um conceito um tanto raso, não é muito raso, tá? É um conceito muito teórico. Você olha um diagrama estrutural, uma viga hiperestática, vê uma rótula ali no meio, você imediatamente sabe, aqui o momento é zero. Aí você calcula a estrutura, você aprendeu a calcular a estrutura, mas na prática, em si, o que é essa rótula? Como que se faz uma rótula numa estrutura de concreto armado? A minha sugestão de uma melhor frase para definir uma rótula é: são locais na estrutura onde eu não quero que tenha momento fletor, tá? Eu estou modificando um pouco esse conceito, porque as rótulas é você que escolhe. Os nós semirrígidos é você que escolhe na estrutura, onde vai flexibilizar a estrutura. Então, não são locais onde não tem momento fletor, é locais onde você não quer que tenha, tá? É diferente. A estrutura está debaixo do seu comando. A estrutura está debaixo do comando do calculista. E não o contrário. O calculista não está sob o comando de um esquema isostático. Você cria o esquema isostático. Você cria o esquema hiperestático de cálculo estrutural, tá? Então você vai dizer onde tem uma rótula ou um nó semirrígido. Essa é a grande diferença, tá? Essa devia ser a aplicação melhor feita quando estivermos estudando análise ou então concreto armado. Então, nós precisamos imaginar as estruturas, antes de falar disso, nós precisamos imaginar as estruturas de concreto como elásticos. A gente muitas vezes vê o concreto feito, é uma pedra, né? Mas a grande realidade é que isso é um objeto elástico, como qualquer outro. É um objeto que se move e volta à posição original, tá? Pelo menos teoricamente. E o que acontece é o seguinte, imagine uma viga, imagine uma pessoa passeando em cima dessa viga. A pessoa vai passeando, essa viga, ela baixa, tá? Na hora que a pessoa sai da viga, ela volta ao tamanho original. A peça de concreto armado, ela é elástica, tá? Nós precisamos inicialmente entendê-la assim. Olhar uma estrutura de concreto e imaginar ela se deformando e voltando ao original. Tudo parte daí. Toda essa similaridade estrutural parte daí. Então, nós precisamos, antes de pensar em esforços, em momentos, em esforço cortante, nós precisamos pensar em deformações. Lembra que tem dois métodos de análise peristática, método das forças e o método de deslocamentos. Eu sugiro que nós pensemos como o método de deslocamentos. Primeiro em deformações, para depois pensar em esforços. Por que eu falo isso? Uma estrutura onde eu não quero que ela deforme, vai aparecer esforço. Por quê? Pense, por exemplo, numa viga. Numa viga apoiada num pilar. Tá? Um pilar de extremidade. Eu estou colocando esse equipamento aqui. É um equipamento bacana, você pode adquirir. Quem tiver interesse, fala comigo que eu mostro onde é que a gente pode adquirir esse equipamento. Mas o que eu quero te mostrar é o seguinte. Como eu estava falando, nós estamos falando de deformação, certo? Falando de deformação antes para depois falar de esforço. Veja comigo, isso aqui é um pórtico, onde tem uma viga apoiada em dois pilares, tá? Essa ligação aqui representa duas rótulas, essa e essa. Veja comigo a disposição do pilar, esses dois pilares. Quando eu deformar essa viga, veja,
não há movimentação. Quando eu pressiono, não há movimentação dos pilares. Ou seja, eu estou permitindo que essa ligação seja flexível. Ou seja, eu não estou prendendo essa barra nessa outra. A ligação é flexível. Ou seja, isso é uma rótula, tá? Se eu estou deixando essa viga se movimentar aqui nessa rótula, então não vai aparecer um esforço que prenda essa deformação. Essa é a grande diferença. Então, se eu estou permitindo uma deformação, uma rótula, ela permite uma livre rotação. Então, nesse canto aqui da viga, ela é plenamente deformável, ou seja, a minha rótula permite que ela se deforme. Ou seja, no concreto armado, como ele é concretado todo junto, para que isso aconteça, necessariamente tem que abrir uma fissura aqui em cima da viga, certo? Na hora que eu pressionar aqui, vai abrir uma fissura aqui em cima da viga, para que esse esforço não passe para o pilar. Caso eu... Então, dessa forma, não vai aparecer o momento negativo aqui em cima da viga. Vai ser só positivo. Essa viga, todo o esforço da viga, ele vai ser resistido no momento positivo. Dessa forma. Veja que os pilares estão apenas comprimidos. Não vai ter momentos fletores ali. De outra forma, eu posso engastar a minha viga nos pilares. Eu vou utilizar essas pecinhas aqui para representar o engaste. A modificação que acontece é o seguinte. Agora, na minha viga, vão aparecer momentos negativos aqui em cima. Aparecendo os momentos negativos, o pilar... Veja a diferença. O pilar já vai se movimentar. Ou seja, o pilar está deformando agora. Então, os esforços da viga vão agora ser transmitidos para o pilar, em forma de momentos. Veja que o pilar ocorre uma deformação nele, ele gira. Então, essa é basicamente a diferença de uma ligação engastada para uma ligação rotulada. Então, pessoal, como a gente estava vendo aqui no modelo mola, essa é a grande diferença de um engaste para uma rótula, tá? A rótula, ela permite uma livre rotação. Quando ela permite uma deformação, por isso que eu disse que nós devemos pensar primeiro em deformações para depois em esforços. Quando ela permite uma deformação na viga, não levando momentos para o pilar, o que acontece é que os esforços são resistidos todos na viga, de momento positivo. Não há engaste, não há momento negativo nessa viga, tá? De modo grosseiramente falando. Então não é transmitido para o pilar esses esforços. Permitindo o giro, isso acontece. Se eu, por acaso, quiser engastar essa viga nesse pilar, eu estou prendendo. O que acontece é que o giro aqui vai ser zero. Eu não vou permitir que a viga se desloque. Quando eu não permito que ela se desloque, o pilar tem que vir junto. Alguma coisa tem que segurar ela, tá? A viga, os esforços, eles simplesmente não vão sumir da nossa viga. Eles apenas vão ser transmitidos de um lugar para o outro. Então, nessa viga, por exemplo, rotulada, na hora que eu coloco um peso em cima dela, ela vai deformar. O esforço vai procurar o momento negativo, vai procurar a armadura negativa no pilar, na ligação, não vai encontrar. O que acontece? Quando ela procura e não encontra, fissura. Vai fissurar a ligação, vai permitir o deslocamento, esse esforço vai, depois de ter fissurado, ele volta para o meio da viga e precisa encontrar a armadura positiva lá, tá? Quando ele encontra a armadura positiva, a viga encontra o seu equilíbrio isostático ou hiperestático e fica ali, equilibrada, ela encontra o equilíbrio. Então, é isso que acontece numa estrutura real. Então, em regras gerais, o que define uma rótula, o que define o engaste ou o nó semirrígido é a quantidade de armadura, tá? Isso é que define. Caso tenha uma armadura negativa numa viga chegando no pilar, uma armadura grande negativa, uma armadura com uma área de aço grande, possivelmente é o engaste, tá? Grosseiramente falando. Eu estou prendendo a viga ali, não permitindo que aquilo se desloque ou fissure. Eu coloquei uma armadura. Então, isso é o engaste. Se eu tiro essa armadura dali, passa a ser uma rótula, tá? Eu falo isso grosseiramente para que você entenda a diferença. E o que define isso no concreto armado é
a armadura. Tá? A armadura define o que é uma rótula, o que é um engaste, a flexibilidade da ligação, ou a plastificação dela, que ela vai poder ter. Então eu quero te mostrar esse arquivo aqui, para que nós possamos entender sobre o que eu estou falando. Aqui tem 3 esquemas estruturais. Tá? Um esquema aqui que todo mundo já está acostumado, que é um engaste, um apoio intermediário e outro engaste na ponta. A mesma viga, eu não modifiquei a seção, essa viga ela tem 20/70, a seção dela, a mesma carga, tá? O que muda é apenas a vinculação, a posição dos pilares é a mesma. Nesse caso aqui foi colocado 3 apoios, tá? Apoios de primeiro ou segundo gênero. E nesse caso aqui nós colocamos o nó semirrígido. Vamos inicialmente olhar a diferença de esforços. Lógico, inicialmente, como vai ficar esse diagrama aqui? Aqui vai levantar o momento fletor, óbvio, aqui vai ter um momento negativo. Ele desce, depois sobe de novo, porque aqui tem um momento negativo em cima do pilar, que aqui provavelmente é um pilar, tá? Um apoio. Depois desce novamente e sobe aqui na ponta de novo, porque é um momento negativo. Esse esforço sobe. Quando tem esforço negativo, vai ter o que ali? A armadura. E como tem um momento negativo aqui, algo tem que impedir que isso gire, tá? Que é o pilar. Ou seja, esse momento negativo ele vai ser na íntegra transmitido ao pilar, tá? Vai ser transmitido ao pilar, então o pilar passa agora a resistir ao momento fletor oriundo da viga. Nesse caso aqui não. Como é uma ligação que não há momento fletor, é uma rótula, não é o engaste, então o pilar aqui não vai resistir aos momentos fletores da viga. Grosseiramente falando. Nesse caso aqui é o nó semirrígido. Ou seja, isso não é nem uma rótula e nem um engaste, 100%. É o meio termo, tá? É quando eu partifico uma ligação. Eu posso permitir que a minha viga, no momento negativo, ela fissure um pouco em cima do pilar, transmitindo esses esforços para o positivo. Não na íntegra, mas parte dele, tá? Por exemplo, seria para colocar 2 barras de diâmetro de 20 milímetros. Aí eu colocaria 2 de 16, grosseiramente falando. É o meio termo, tá? Uma rótula seria 2 barras de 5 milímetros. O engaste total seria 2 barras de 20. E o nó semirrígido seriam 2 barras de 16, tá? Eu estou permitindo que ela fissure um pouco e que esse momento seja redistribuído para os positivos, tá? Porque ele precisa ser redistribuído para os positivos. Se ele fissura, não encontra a armadura necessária ali no nó negativo, ele fissura. Se ele voltar para o positivo e não encontrar a armadura no positivo, eu não preciso nem falar o que acontece com a viga, ela entra em colapso imediato. Não há como redistribuir os esforços, tá? Isso me lembra um caso que aconteceu recentemente numa obra. Cheguei numa obra, fui verificar outra questão, não era nenhuma questão estrutural, e me deparo com uma viga. A viga estava lá, eu me deparei com um buraco que aconteceu assim na viga. Eles abriram a viga na metade, por baixo, aí eu perguntei o que é isso. Aí eles falaram, não, é porque a altura da porta estava muito, muito alta e a gente teve que fazer um buraco na viga para poder essa porta aumentar. Tá bom, eu já fui me afastando um pouco do local, porque... mas depois, meditando sobre isso, por que essa viga não caiu imediatamente se ela impediu a armadura da viga positiva? Por que não caiu imediatamente? Porque houve uma redistribuição de esforço. A viga, no lugar de funcionar dessa maneira aqui, ela passou a funcionar com 2 balanços, tá? Ela redistribuiu os esforços dela na construção. Aqui o engaste, aqui outro, e no meio não há ligação. Ela passou a funcionar como 2 balanços, tá? 2 momentos negativos, sem positivo. Caso essa armadura negativa estivesse suficiente, logicamente, ela teria colapsado no mesmo momento em que ele abriu o buraco. Pode-se perceber essa flexibilidade que acontece numa estrutura de concreto. Lógico que essa é uma situação que precisa
Inclusive, vai ser feito um relatório, tá, estrutural para uma intervenção imediata nessa estrutura. Mas o que explica ela não ter caído imediatamente é isso, uma redistribuição de esforço. Ela antes funcionando como uma viga hiperestática, agora funcionando como dois balanços, tá? E isso aconteceu naturalmente na viga. Lógico que ela não foi calculada para isso, o que necessita de uma intervenção imediata, mas ela não caiu imediatamente por conta disso. Veja os esforços dessas vigas aqui. A viga 1, que tem dois momentos, vamos aqui nos concentrar no diagrama, nos diagramas de momento fletor, tá? O cortante não vamos comentar, porque as maiores diferenças são no momento fletor. Veja, engaste e engaste nas duas pontas. Como havíamos falado, o momento sobe aqui, do outro lado também. E aqui em cima do pilar sobe e aqui desce, tá? Esse aqui é o esquema. O que acontece nessa viga? Aqui é a armadura dela. Vamos ter uma armadura negativa aqui na ponta, tá? Aqui na ponta, 2 barras de 20. Vamos ter aqui no meio também 2 barras de 25, tá? No momento negativo. E aqui na outra ponta 2 barras de 20. E aqui 2 barras de 16 embaixo, no positivo. Ou seja, houve um momento negativo aqui na viga. Já no caso em que há rótulas nas extremidades, veja o diagrama de momento. Ele zera aqui na extremidade, tá? E ele é alto aqui em cima. Negativo. O que acontece com esse detalhamento? A armadura aqui é a mínima, tá? 2 barras de meia, que é 12,5 milímetros. Aqui nesse caso são 2 de 20. Então, perceba, as diferenças entre um engaste e uma rótula nada mais é do que a quantidade de armadura, tá? E você determina a quantidade de armadura que tem dentro da viga, tá bom? Então, aqui são 2 barras de meia. Como eu rotulei a extremidade, naturalmente, quando os esforços se distribuem, ele chega na extremidade, fissura porque não vai haver armadura ali para resistir isso, ele volta para o meio do vão. Então, o esforço inteiro se concentra no meio do vão da viga, o que leva aos momentos positivos serem maiores do que o do outro caso. E as deformações, veja, 13.700 quilogramas força vezes metro. Nesse outro caso nós temos 9.000. Então veja a diferença de momentos fletores. E temos aqui o caso do nó semirrígido. O nó semirrígido, o que acontece é que o momento fletor dele vai ser menor do que o do outro caso. Veja o momento fletor. Vamos comparar ele com os momentos engastados. Comparar esse caso com o primeiro, porque eles são parecidos. O que muda é só a vinculação do pilar central, que está semirrígido. Então veja aqui a vinculação. 16.000 aqui em cima, tá? Ali no outro caso nós temos 18.000. Ou seja, eu flexibilizei um pouco a ligação para reduzir o momento fletor em cima e transmitir eles para o positivo, tá? Eu redistribuí os esforços na viga. Isso está errado? Não. Não está errado. Tá? Não está errado. A não ser que isso fuja dos parâmetros normativos. Eu vou comentar o que a norma fala sobre isso e até quanto eu posso fazer isso, tá? Eu não posso simplesmente considerar o que eu quiser. Alguns casos eu posso, mas isso entra em outro item normativo. Vamos ver. Vamos entrar agora nos critérios normativos a respeito do assunto. Eu não vou me aprofundar muito nessa parte porque era uma parte longa e eu queria me deter aqui nessa apresentação a algo mais prático e corriqueiro, tá? Então a norma no item 14.6.4.3, né, a NBR 6118/2014, ela fala que existe um coeficiente, tá, que é dado pelo momento redistribuído, o momento que eu vou redistribuir na minha viga, e o momento engastado, 100% engastado. Para estruturas de nós móveis, lembre-se que o que é uma estrutura de nós móveis? É quando o gama Z da estrutura é maior do que 1.1, tá? Nós temos outro vídeo no YouTube, você pode procurar sobre estabilidade em edifícios, nós falamos especificamente sobre o gama Z. Então, só para relembrar, estruturas de nós móveis são aquelas que o gama Z é maior do que 1.1. E para nós fixos ou outros casos, como está dizendo aí no item B,
o γ-z é menor que 1,1, nós fixos. O que a norma fala é que nós podemos plastificar uma ligação em 10%, tá? Ou seja, eu posso reduzir o meu momento negativo em 10% para uma estrutura de nós móveis e posso reduzir em 25% para uma estrutura de nós fixos, tá? Isso é o que a NBR fala sobre o assunto. Agora, existe casos em que podemos aplicar uma rótula 100%? Sim, existe. Segundo a norma, existe algumas exceções. Veja, pode ser adotada a redistribuição fora dos limites estabelecidos nessa norma, que é o A e B, desde que a estrutura seja calculada mediante o emprego de análise não linear ou análise plástica, com verificação explícita da capacidade de rotação. Ou seja, eu posso fazer desde que eu verifique a capacidade da seção de rotação para rótulas plásticas, tá? Desde que eu verifique. E logo depois desse item, como eu faço isso? Logo depois desse item, a norma explica o que eu devo fazer para poder considerar uma porcentagem maior de redistribuição de esforços. Veja, no item logo 14, o próximo item da norma, o 14.6.4.4, né? Logo depois do item, ele fala da seguinte forma. Essa verificação de rotação das rótulas plásticas também pode ser dispensada, se a dispensada na análise plástica, conforme o item, a verificação explícita da capacidade de rotação plástica. Ou seja, eu posso dispensar essa verificação desde que a posição da linha neutra da minha peça seja limitada em, ou seja, o X dividido pelo D da viga, lá do assunto de concreto armado, você lembra? Para FCK menor ou igual a 50 megapascal, tem que ser menor que 0,25, tá? Nesses casos eu posso considerar 100% de rótula, se eu quiser. Eu posso considerar 80%, tá? Não somente 10 ou 25. O outro caso é se o meu FCK for maior que 50 megapascal e o X dividido por D, esse coeficiente, precisa ser menor ou igual que 0,15, tá? Nesses casos, a norma permite claramente eu utilizar uma rótula 100% ou 80%, tá? Então, nós percebemos que a 2014, a norma 6118, ela, de certa forma, limita um pouco a vinculação. Nós devemos nos atentar a isso em um projeto estrutural. Não podemos fugir da norma. A minha obrigação é falar para vocês o que a norma ensina, apesar de que há controvérsias, tá? Isso aqui, há debates em torno disso. Muitos engenheiros antigos, calculistas, famosos, tá? Tratam esse assunto aqui como um debate, tá? Falando que há algumas outras exceções para isso. Mas eu não vou me ater aqui a isso, eu vou falar do que a norma fala. Então, para finalizar nossa apresentação sobre rótulas, engastes, o que são nós semirrígidos, né? Flexibilidade entre vínculos, eu quero te mostrar primeiro um exemplo no F-Tool. Eu vou te mostrar o mesmo exemplo no EBERIC e no F-Tool. Mas o F-Tool, claro que é algo que a gente está mais habituado, tá? E é mais claro. O desenvolvimento de momentos fica mais claro e deformações. Nós podemos enxergar melhor as duas situações. Eu vou abrir aqui o F-Tool. Veja, aqui nós temos dois pórticos, tá? Esses aqui são exatamente a mesma estrutura que eu mostrei para você no Mola, tá? No equipamento Mola. O primeiro caso, a viga está engastada nos pilares, 100%, tá? E no segundo caso, eu rotulei as extremidades das vigas nos pilares. O que acontece nesse caso? Vamos ver, primeiro, antes de ver os esforços, vamos ver a deformação. Aqui o que vai acontecer é exatamente a mesma coisa que nós vimos no Mola. Veja o que acontece. Perceba que no caso que a viga está rotulada, os momentos não são transmitidos, esforços para os pilares, tá? Eles permanecem plenamente retos, os dois. Nesse caso aqui, nós percebemos uma curvatura no pilar. Ou seja, essa viga está engastada nos pilares, levando os momentos negativos para eles. Ou seja, esse pilar agora ele precisa resistir a momentos fletores, tá? Por isso que ele se deforma desse jeito.
Como eu disse, o esforço ele não some da viga, ele é transmitido, tá? Ou ele fissura e volta para o meio do vão, ou ele é transmitido para os pilares. Então é isso que acontece aqui. Veja o desenvolvimento de momentos. Momentos fletores. Nós temos aqui 3,20, tá? Isso aqui está em toneladas. 3,20, que é o mesmo do pilar. Veja os momentos fletores aparecendo no pilar agora. Esse pilar ele vai ser dimensionado com muito mais armadura do que o segundo caso, tá? Porque agora tem um momento fletor e alto. Dependendo da posição do pilar, se ele tá se essa direção desse momento é a de menor seção do pilar, se ele for um retangular, é muito provável que esse pilar não passe, tá? O ideal é eu flexibilizar essa ligação, reduzindo esse momento fletor e jogando ele para o positivo da viga, já que a viga tem mais seção. A viga costuma ser maior do que o pilar, tá? Geralmente uma residência, corriqueiramente falando, uma viga tem 14 por 50. Um pilar tem 14 por 30. Então, veja que a seção da viga é mais propícia para resistir a momentos fletores do que a seção do pilar. Então, é melhor que a maior parte dos momentos eu resista nas vigas e não nos pilares. Pilar é bom a compressão, não a momentos fletores. Como eu disse, isso é uma dica, é um macete, não é uma lei, tá? É um macete para a economia da obra. Eu posso fazer o primeiro caso no projeto? Pode. Tá errado? Não. Agora é melhor eu fazer do primeiro jeito ou do segundo? Do segundo. Claro que dentro daqueles princípios normativos. Vamos ver agora o arquivo do Eberic. Aqui nós vamos poder ver o detalhamento do pilar. Então eu estou aqui dentro do Eberic, eu vou te mostrar o modelo 3D, tá? Eu fiz 3 pórticos. Vamos ignorar esse aqui por enquanto. Eu vou te mostrar por que eu fiz ele. Mas vamos nos ater a esses dois. São 2 pórticos idênticos, com as mesmas cargas. O que muda aqui é só a vinculação da viga. Vamos olhar aqui os diagramas de momento, tá? Esse primeiro caso aqui, a viga foi completamente rotulada nas extremidades. Veja que não há momento fletor aqui no canto, tá? Nesse segundo caso, há um momento fletor. Já há um momento fletor negativo, que aparece no pilar, logo depois. Tá? Não vamos falar sobre esse caso aqui por enquanto. Vamos olhar a armadura da viga. A armadura das vigas, como ficou. No primeiro caso, em que o diagrama de momento é dessa forma, ou seja, 0 aqui nas extremidades, e momento fletor maior aqui no meio, o diagrama ficou com a armadura mínima, tá? Aqui na extremidade. E 5 barras de meia aqui no vão, tá? A segunda viga, no negativo, continuou 2 barras de 10, porque o momento não foi suficiente para passar o momento mínimo, tá? A armadura mínima da seção. Mas veja que a ancoragem está maior, porque apareceu o momento fletor. Mas o que eu quero mostrar é que também o momento positivo diminuiu. Agora nós dimensionamos a viga com 4 barras de meia. Agora o mais interessante daqui são os pilares. Vamos ver o que aconteceu com os pilares. Primeiro caso, o pilar foi dimensionado. O pilar aqui foi feito com 14 por 30 a seção. Veja, 14 por 30. Deu aqui, nesse primeiro caso, 4 barrinhas de 10, tá? 4 barrinhas de 10. Se eu for para o segundo, esse outro pilar também é a mesma coisa. Se eu for para esse é o caso da viga rotulada. Se eu for para o caso da viga engastada, a diferença aqui é gritante, tá? Isso é um projeto grande. O consumo de armadura cresce muito, tá? Cresce muito. Veja a quantidade de barras. Aqui são 6 de cada lado, são 12, tá? Nós pulamos de 4 barras para 12 barras de 10. Isso num pilar pequeno. Muitas vezes o mestre de obras vai olhar um projeto desse aqui, dessa forma, e vai dizer, nossa, dava para eu levantar um prédio com esse teu pilar, de tanto ferro que tem dentro. Ele vai falar dessa maneira. Porque ele não entende o processo da análise estrutural e vinculações que foi adotado. Nós precisamos utilizar rótulas, tá? Para reduzir essas armaduras e deixar a estrutura mais econômica. Claro que, repito, dentro dos parâmetros normativos.
tá? Verificar se a seção atende àqueles critérios normativos e realizar tudo de acordo com a norma. O que eu queria mostrar para vocês era o detalhamento desses pilares em si. Esse último eu troquei de posição, botei ele no sentido maior. Os programas de estrutura atualmente, tanto o TQS como o Eberic, eles, na rotina de cálculo dele, como são pósticos, ele calcula em pósticos 3D, tá? Todos um póstico integrado. Quando ele faz isso, ele automaticamente faz a rigidez que um pilar tem a giro. A rigidez de um pilar. O que o pilar aguenta de um momento fletor, tá? Grosseiramente falando é isso. Então, veja que os momentos... Vamos aqui no diagrama de unifilar. Quando eu girei a seção, eu aumentei a capacidade do pilar, eu aumentei a rigidez do pilar. Lembra que a inércia, a altura é ao cubo, tá? A altura é ao cubo. Então, eu girando o pilar, eu aumentei a inércia dele. O momento automaticamente, no póstico, já aumenta, tá? O momento aqui agora está 3.800 e alguma coisa. E aqui está menos. Quase um terço, tá? Isso só porque eu modifiquei, eu girei o pilar. Só isso. Então, os programas de hoje automaticamente fazem essa conta. Eles identificam uma capacidade maior de resistência a momentos fletores, tá? Claro que eu não vou me aprofundar na rotina aqui, mas é mais ou menos isso que eles fazem. A capacidade de flexibilizar uma ligação, a capacidade que essa seção de pilar tem para absorver momentos. Então, os programas já fazem automaticamente isso. Veja que o momento aumentou aqui e o que aconteceu com o pilar? Foi condenado, tá? O pilar não passou. Para ele passar aqui, eu teria que aumentar a seção para 50 centímetros, talvez, e o pilar passaria com muito aço. Então, esse é o caso em que a viga está apoiada em pilares de extremidades. Em pilares de extremidade. Esse é um caso em que nós podemos rotular, salvo as prescrições normativas, ou pelo menos flexibilizar a ligação o máximo possível, de acordo com o que a minha estrutura vai pedir, certo? Que vem da sensibilidade estrutural, ou seja, você vai definir o vínculo da estrutura. Não só definir a posição do pilar, não só definir a altura da viga, o tamanho do pilar, mas vai definir como essa viga se liga nesse pilar. Se é uma rótula, se é um engaste, se é uma flexibilização, tá? É você que define. O outro caso que eu queria falar é sobre a torção de compatibilidade. O que é a torção de compatibilidade? Vamos ver primeiro o que a norma fala sobre isso. Quando a torção não for necessária ao equilíbrio, é o caso da torção de compatibilidade, é possível desprezá-la, desde que o elemento estrutural tenha capacidade adequada de adaptação plástica, tá? Então, a norma permite, nesse caso, que a torção é de compatibilidade e não necessária ao equilíbrio. Eu vou te mostrar a diferença dessas duas coisas. Permite desprezar a torção, tá? Então, vamos abrir aqui o Eberic. Vamos entrar aqui nos modelos 3D. Esse aqui eu criei 4 modelos, tá? 4 modelinhos 3D para nós verificarmos. Aqui eu vou te mostrar o que é uma torção necessária ao equilíbrio. Vamos primeiramente nesse modelo aqui. Uma torção necessária ao equilíbrio é aquela, por exemplo, de um balanço, tá? Um balanço nunca pode ser considerado um apoio simples. Jamais, jamais. Por quê? Eu preciso de três vínculos, pelo menos, para poder essa minha estrutura ser pelo menos isostática, tá? Se eu colocar um apoio de primeiro gênero e uma barrinha assim, vai me faltar para o equilíbrio a resistência do momento fletor. Eu não vou ter, tá? Eu vou ter momento fletor na minha viga, ela vai querer girar, mas não vai ter nada que prenda ela. Então essa é uma estrutura hipostática, certo? Nesse caso aqui, veja, temos uma viga aqui que está conectada a essa outra viga. Necessariamente, esse diagrama aqui dessa viga é uma barrinha com um engaste na ponta. Necessariamente. Não pode ser nada diferente disso, tá? Isso é necessário ao equilíbrio da estrutura. Ou seja, vai me aparecer um momento fletor aqui nessa viga. Esse momento fletor vai ser passado para outra viga em forma de torção. Veja, quando essa viga tentar deformar, ele vai torcer essa viga do meio. A viga do meio vai ser torcida. Consegue enxergar isso? Nós precisamos enxergar essa deformação para entender como os esforços estão sendo transmitidos.
No momento em que essa viga deforma, vai me aparecer um momento torsor naquela outra viga. Esse não é uma torção de compatibilidade. Essa é uma torção de equilíbrio. Essa não pode ser desprezada, segundo a norma e nem segundo a física. O outro caso que isso acontece é um caso de marquises. Veja esse outro exemplo. Aqui é uma marquise engastada em uma viga. É o mesmo caso daqui. Eu não vou poder de forma alguma considerar isso daqui um apoio de primeiro gênero. Isso aqui é um engaste, tá? Marquises estão engastadas em vigas, tá? Então, ou em lajes, mas eu não vou entrar muito aqui nesse critério. Mas eu queria mostrar que essa aqui, em caso de marquise, é uma torção que não é de compatibilidade. É uma torção necessária ao equilíbrio. Por outro lado, nós temos esses dois casos aqui, que são aparentemente iguais, mas eu mudei a vinculação. O que acontece é o seguinte, essa viga aqui, do meio, ela está apoiada nesses dois pósticos. Se eu considerar essa viga aqui engastada nesse póstico, veja, ela vai querer deformar, essa viga vai querer deformar, e vai criar um momento negativo aqui em cima, certo? Esse momento negativo dessa viga vai ser transmitido para outra viga em forma de torção. Alguma coisa tem que ajudar essa viga, tem que ajudar esse momento fletor negativo. Se eu não quero que essa tenha giro aqui, algo tem que prender, que é a outra viga. Naquele outro caso era o pilar, mas agora é a viga. Então essa viga aqui ela transmite um momento negativo para outra em forma de torção. Compreendendo? Nesse outro caso, eu considerei rótulas. Rótulas não vai levar o momento... não vai ter momento negativo na ligação, consequentemente não haverá torsor na outra viga. Ela vai simplesmente apoiar, tá? Isso a norma permite? Sim, a norma permite. Nós falamos sobre a exceção. Caso de momento, caso de torção de compatibilidade, é permitido fazer isso. É aconselhável? Muito, tá? Muito aconselhável. Por quê? Torção, nós devemos fugir dela o máximo possível em uma estrutura. Torção é muito prejudicial à estrutura. Ela carrega muito a estrutura de estribos, tá? Os estribos são aumentados em larga escala, tá? Com torção presente na viga. Isso deve ser evitado quando se pode. Esse é um caso que se pode evitar. Eu prefiro que a minha viga, os esforços da minha viga sejam resistidos no momento fletor. Claro que vai aumentar um pouquinho. A armadura talvez aumente uma barra, que talvez, tá? No positivo. Mas em contrapartida, eu não vou ter momento torsor na minha outra viga. Os estribos da minha outra viga vão ficar convencionais, normais. E o que vai aumentar é um pouco da armadura negativa. É muito mais econômico eu tratar minhas estruturas dessa forma, eliminando a torção. Por que chama de torção de compatibilidade? Porque não é uma torção necessária ao equilíbrio. A minha viga ela fica equilibrada, tá? Com dois apoios. Essa é uma viga biapoiada. Ela é apoiada dos dois lados. Não, a torção aqui não é estritamente necessária ao equilíbrio. Vamos ver o diagrama de esforços. O que acontece? Aqui é o momento fletor. Eu vou abrir aqui os diagramas de torsor. Como eu havia falado, essa viga aqui, que é a viga da torção que não é de compatibilidade, torceu a viga. A outra, certo? Aqui, ó. Apareceu um momento torsor na viga, óbvio. Esse momento eu não posso plastificar essa ligação aqui. Não faz sentido plastificar, tá? Agora, deixa eu mostrar aqui o diagrama de momentos fletores. Esse aqui são os dois casos. Aquele dois, que nesse caso aqui eu rotulei, tá? Esse caso aqui foi rotulada a minha ligação da minha viga com essa outra. E nesse caso aqui foi engastada. Veja aqui na ponta que o momento fletor sobe. Veja, o momento fletor sobe, negativo. O que acontece aqui é o seguinte. Vamos agora abrir o torsor. Obviamente, nessa viga aqui não vai aparecer momento torsor, tá? Porque eu rotulei essa viga. Nessa aqui, por outro lado, vai aparecer. Então, vamos abrir aqui o torsor. Ó, o diagrama aqui praticamente livre de momentos torsores, ó, totalmente livre. E o diagrama aqui do outro póstico com momentos torsores. Essa viga aqui ela vai ser detalhada com mais estribos do que a outra.
Por outro lado, a viga do meio vai ser detalhada com menos deformação, com uma armadura um pouco menor no meio. Mas vale a pena essa troca? Não, não vale a pena, tá? Repito, isso não é uma lei, não é normativo, é uma sugestão, uma dica. O outro caso é da marquise. Veja a torção que aparece na viga da marquise. Aqui é uma torção muito grande. Essa torção pode ser eliminada? Não, não pode. O estribo da viga vai continuar grande e tem que ir para a obra desse jeito, tá? Não pode ser feito nada, porque não é uma torção de compatibilidade. A norma não permite descartar e nem a física. Então, esses são os dois casos mais comuns que tem em todo projeto de estrutura. Todo projeto de estrutura nós temos pelo menos esses dois casos a serem analisados, a serem praticados, tá? E existem mais alguns outros casos que podem ser falados a respeito disso, que são rótulas entre pilares. Eu não vou falar sobre esses temas aqui porque não dá tempo, mas quem sabe em outra oportunidade. Rótulas entre pilares. É possível fazer um pilar com rótulas? Sim, é possível. Desde que sigamos os parâmetros normativos, precisamos estudá-los, ver como isso é possível, tá? Vínculo nas fundações, esse aqui é um tema longo, mas ele é definido também. Assim como na estrutura nas vigas e pilares, nós podemos definir os vínculos da fundação, se é uma rótula, se é um engaste, se é uma ligação flexível, tá? Se é um nó semirrígido. Se o solo vai ter capacidade de segurar uma fundação estaqueada, por exemplo, de tal forma em que aquilo não gire nada e possa ser considerado um engaste. Se essa capacidade do solo a prender essa minha estrutura é um tanto flexível, tá? Um meio termo. Então, tudo isso deve ser analisado numa estrutura. Para os vínculos de fundações, nós precisamos fazer um estudo profundo de solo, tá? Um exame de solo com um ensaio SPT, tá? Esse é um assunto um tanto profundo. E existe também os vínculos entre lajes, que nós podemos adotar. Imagine um painel de lajes, que tem lajes conectadas umas às outras. Aquilo ali é o engaste, é uma rótula, elas duas estão simplesmente apoiadas uma do lado da outra. É um nó semirrígido, ou seja, podemos perceber que as vinculações da estrutura estão presentes em toda ela. Lajes, vigas, fundações, pilares, tudo que aparece na minha estrutura, eu preciso definir vinculações, preciso estudar como elas são feitas, e elas não aparecem simplesmente como na universidade, no quadro, calcule. Não é assim, nós determinamos ela, nós fazemos acontecer, fazemos os esforços ser transmitidos do jeito que nós queremos, da forma econômica e mais segura. Então, era isso que eu queria apresentar para vocês, pessoal. Esses arquivos que nós falamos aqui na nossa palestra estão disponíveis no site para download. Você pode baixar, tá? Pode fazer o download tanto do arquivo de AutoCAD, que a gente mostrou com a diferença de detalhamento de vigas, de acordo com as vinculações. Pode baixar o arquivozinho do F2, a gente fez. Pode baixar os arquivos do Eberic. O Eberic você pode, para abrir esse arquivo, pode ir no site da AutoQI, eles disponibilizam uma versão demonstrativa. É uma versão que você pode baixar e abrir esse arquivo lá, para estudar, fazer alguma modificação, verificar alguma coisa que você queira estudar mais. É importante fazer modelos adicionais na estrutura, mudar vinculações, fazer seus estudos, tá? Do comportamento da estrutura e como isso muda e afeta a armadura das peças, tá? Então siga lá o nosso Instagram, Corsini Engenharia, nós postamos diariamente lá, semanalmente. Nós postamos semanalmente conteúdos relacionados à engenharia de estruturas, principalmente ao concreto armado, tá? Pessoal, eu queria também indicar mais dois Instagrams, tá? Vai aparecer aqui na sua tela, são esses dois. O do Caio, que ele inclusive tem artigos no nosso site. O Caio ele é mestre em estruturas pelo UFRJ. Ele tem alguns artigos muito bons. Inclusive você pode estar olhando um artigo dele no nosso site, bem aqui na sua tela, é esse. E queria indicar também o Instagram da Spot, tá? A Spot tem uma grade de professores muito responsável. Eles têm conteúdos excelentes, tá? Eu vou indicar também o Instagram da Spot para você seguir. São nossos parceiros. E espero aí que a nossa palestra tenha contribuído para abrir a mente do estudante, a sua mente, para que entenda o funcionamento de uma estrutura e como ela vai se comportar na prática, como são as armaduras. E lembre-se, o que eu apresentei não é o conteúdo inteiro.
Isso precisa ser estudado, mais aprofundado, tá? Esse é apenas um pontapé inicial para que você possa, como calculista ou aspirante a engenheiro de estruturas, possa se aprofundar no assunto, tá? Muito obrigado, até a próxima.